Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, nesse modo no qual a pandemia da Covid-19 nos colocou, que é o modo virtual. Esses encontros virtuais que a gente está chamando de Sempre um Papo em Casa. E hoje a gente tem a presença, a alegria de receber Lélia Vanik Salgado. Muito boa noite, Lélia. Boa noite. Tudo e bem? Com uma surpresa que eu estou fazendo para a Lélia aqui, que é a presença da comadre, amiga, querida, minha amiga também, companheira de Instituto Terra também, a Isabela Teixeira. Ei, Isabela. Boa noite. Oi, Afonso. Oi, Lélia. Beijo, beijo, beijo. Saudades. Muito bem-vinda. Eu convidei a Lélia para participar desse encontro, onde ela vai falar sobre o trabalho dela, sobre a vida, e de surpresa, surpresa meio avisada, que eu avisei antes, é claro, chamei a Isabela, que é uma amiga querida e que vai colaborar conosco, com a condição, Isabela, de um dia a gente fazer sempre um papo, eu e você, combinado? Combinado. No próximo século, eu prometo que a gente faz isso. Próximo século não é esse. Lélia, eu tenho feito a seguinte pergunta para começar esses encontros. A pergunta é: Lélia, como você está se sentindo? Agora que vocês estão ótimas. Muito bem com vocês, Adélia. Mas, olha, é verdade que essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação difícil, né? Porque a gente tem uma guerra no inimigo que a gente não vê. A gente sabe que muita gente sente. E a gente anda de máscara para não sentir. É muito complicado. E como normalmente os países todos foram sempre muito preocupados com a guerra, essa guerra que a gente conhece, né? Então todo mundo é preparado para a guerra, tem aviões, tem tanques, tem o exército todo, mas uma guerra dessa de bactéria nunca ninguém pensou. Então hoje o grande problema é esse, que as pessoas ficam doentes e não tem hospital, não tem leitos para todo mundo. Então, quer dizer, que é uma guerra que tem que se começar a pensar nela. O que nós vamos fazer? Porque hoje, se tiver um hospital vazio durante algum tempo, não tem importância, é que nem avião de guerra, e avião fica lá sem fazer nada, um dia ele fica velho, a gente joga fora e ele nunca pousava. Então, os hospitais agora também vão ter que ser assim. Outra coisa, o corpo médico, o corpo de saúde, todo também vai ter muito mais gente para isso. Mesmo que eles trabalhem pouco tempo, todo o tempo. Mas no dia que precisar, eles estão aí. O exército está pronto para tomar conta de todo mundo. Eu acho que esse que é a grande lição que a gente tem que tirar desse Codovil. É isso mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com o doutor Henrique, do Mater Dei, e essa regra da intermitência, né? Esvaziou a UTI, abre o comércio, ela é cruel, porque abre o comércio, aumenta o contágio, volta a UTI. Afonso, o som ainda está muito ruim. Eu não estou escutando direito. Tá. Vou falar mais para frente. Isabela, vou te fazer também a seguinte pergunta. Como você está se sentindo? Uau! Do ponto de vista de saúde, de bem-estar, eu estou me sentindo bem, graças a Deus, mas muito impressionada com como é que essa crise do Covid, da pandemia, não só paralisou o mundo, mas redefiniu a nossa perspectiva de olhar para o futuro. Né? Eu estava conversando com uma querida amiga e pensando, eu não consigo planejar ano que vem, eu não consigo... eu falei com o Tião e com a Lélia que eu gostaria de estar em Paris em abril do ano que vem, na abertura da exposição. A gente não sabe se a gente vai poder fazer isso. Então, a primeira questão sobre essa pandemia é quão disruptiva ela é do momento. Não que o mundo vai mudar da noite para o dia, mas o momento é um momento disruptivo, porque parou todos os países, todas as sociedades, e essa parada é seguida de uma grande dor. Eu acho que tem aí sim uma coisa que me impacta muito, Afonso, olhar não só as desigualdades do Brasil que a gente conhece, mas uma coisa chama muita atenção, o grau de informalidade na economia no Brasil
e quanto essas pessoas não são visíveis para o Estado. Isso, para mim, é dilacerante. É uma coisa assim que você não consegue gerar assistência necessária, ou você ainda discute se você tem que dar uma renda mínima para as pessoas que estão completamente desprotegidas no sistema econômico, que é da ordem de 40%, 42% a informalidade. Uma outra dimensão disso é a brutal desigualdade dentro das desigualdades. Isso é muito doloroso de enxergar os vulneráveis dentro dos vulneráveis, que não só, primeiro, a importância do SUS, e quanto o SUS tem que ser revitalizado, mas há desigualdades dentro do próprio SUS. E como que as regiões do Brasil têm tanta assimetria para acolher aqueles que precisam. Então, quando a gente sair da crise, quando sair desse momento, que eu acho que só vamos sair com segurança com a vacina, nós vamos nos deparar com números, com situações de um Brasil que eu acho que fica uma marca tão profunda na nossa sociedade quanto outras marcas que nós carregamos, por exemplo, em relação ao último país que baniu a escravidão, a marca do racismo, o sistema penitenciário, a violência que nós temos no Brasil. Isso é muito profundo. Eu, como opero em fóruns internacionais, eu sempre entro com sempre entrei e sempre continuo entrando nas discussões e entendendo mais a dimensão do meu país. Essa será uma marca, sem sombra de dúvida, que não vai nunca apagar. Aquela imagem daquele pai com as covas em Copacabana, e alguém removeu as cruzes das covas, que a Organização da Sociedade Civil fez uma imagem que nós vamos estar marcado para mim na história do Brasil. E aquele pai colocando de novo a cruz e dizendo que ninguém tinha o direito de pisar no túmulo do filho dele, ou destruiu, isso é, para mim, dilacerador. Então, eu espero que o Brasil acorde, de fato, e que a gente consiga fazer uma repactuação social nesse país. Não é possível que a gente consiga conviver achando que não está acontecendo ao nosso lado, acontecendo na nossa casa, e esse vírus, essa pandemia, não escolhe gênero, raça, cor, classe social, idioma, nada. Idade, nada. Simplesmente você tem uma incerteza brutal. Aí me faz lembrar, para terminar a colocação, um ditado popular que eu acho sensacional, que fala assim: Deus perdoa, o homem perdoa, a natureza não perdoa. Que a gente entenda que a gente precisa, sim, ter uma nova relação com a natureza. Eu espero que isso venha não só na política, mas venha no nosso comportamento individuais e coletivos, e naquilo que vai além da solidariedade. É uma repactuação de como é que a gente quer viver, como é que a gente quer lidar com isso que está no planeta hoje e nisso que está nas nossas sociedades. Mas é muito impactante. Eu digo a você que não é nada trivial. Agradeço o fato de estar me mantendo saudável. Não sei se eu tive o vírus, olha que coisa mais louca, entendeu? Porque eu tive contato com gente que teve vírus, e estou, então, guardada aqui e tentando achar que eu volto a planejar a minha vida a partir do ano que vem. Mas eu não sei, eu não consigo. Então, por enquanto, vou ficar trancada e usando a internet e entendendo melhor também o impacto dessa tal de economia de inovação na nossa vida, porque também não será nada trivial. Tá sem som? Tá sem som. Não. Sem som. Deu algum... Enfim... Lélia, a gente podia conversar um pouco enquanto ele resolve o problema. Eu estou curiosa para te perguntar uma coisa, ou, na realidade, dentro daquela dinâmica nossa de bate-papo, que sempre que nos encontramos, conversamos noite afora. Do ponto de vista do que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo é uma tragédia circunstancial, o Brasil tem essa tragédia dentro de uma outra tragédia, que é uma tragédia de crise política, de ameaça à democracia, tem um elevado grau de entropia hoje na política do Brasil. Como é que você... Um dos setores mais impactados certamente o setor cultural. A cultura no Brasil, que sempre fez parte da expressão de soft power nosso, de expressão global, de identidade de povo, a cultura do Brasil está muito impactada e absolutamente desmobilizada, né? Além da crise da pandemia que gerou
uma fratura econômica profunda no setor. Você acha que isso tudo pode ser visto, vou te provocar, como um tipo de exílio do Brasil, do mundo, em meio ambiente, em direitos humanos, em regime político, em cultura? Nós estamos sendo exilados do mundo no século XXI? Como é que você vê isso, você que saiu daqui com o Tião numa época também muito dura? Mas justamente o que eu acho, o Brasil, com esse problema político, que esse problema de não ter uma política, um direcionismo que seja de saúde, de arte, de tudo no Brasil, que tudo aí parou, né? E hoje em dia eu vejo muito complicado, né? A gente, no nosso nível, nós estamos pensando, nós temos um projeto sobre a Amazônia, nós queremos levar ao Brasil esse projeto sobre a Amazônia, fazer exposições, mas as coisas estão muito complicadas, nós estamos continuando conversando, mas eu não sei se a gente realmente vai conseguir fazer, porque tudo está muito complicado, o dinheiro está muito complicado. Por exemplo, nós estamos trabalhando com o SESC, nós estamos trabalhando com o SESC, como a gente já trabalhou sempre, mas o SESC, com esse problema de ter parado o sistema S, né? Desmoronado um tanto o sistema S, o SESC está muito complicado, eles estão com muito problema, eles estão muito preocupados, como é que eles vão continuar a fazer tudo que eles sempre fizeram, que realmente é uma coisa maravilhosa. Esse SESC aí do Brasil, e sobretudo esse de São Paulo, eles são assim, tão dinâmicos na cultura, em todos os pontos de vista, né? Então, quer dizer que é uma coisa difícil, é muito difícil. Eu não sei como que o Brasil vai se sair disso tudo, porque primeiro, que demora tanto tempo para a gente conseguir o que existe, e para se perder. Então, eu não sei quanto tempo, mas eu tenho esperança de que realmente as pessoas vão se levantar e vão lutar contra esse marasmo horroroso que está acontecendo aí. Olhando nessa perspectiva da exposição, eu vou te provocar, enquanto o nosso Afonso tenta voltar por causa da questão do áudio. A gente sempre fala muito sobre isso, eu tenho muito orgulho e tenho uma emoção pessoal, muito pessoal, o fato de você e Tião terem me chamado para fazer parte do board do Instituto Terra. E eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu fui lá, como uma pessoa do board. Eu já tinha ido antes em outras condições, e você fez questão de passear comigo, andar pelo Instituto e depois dentro da mata, me explicando tudo que você tinha imaginado e sonhado, começando pelo jardim. Toda vez que eu entro no Instituto Terra, eu olho aquele jardim, aquelas árvores, eu sei que é você. E o trabalho também de arquitetura dos blocos, dos alojamentos, enfim, de tal maneira que aquilo tivesse toda uma integração com a paisagem. Então, você vê, na realidade, uma grande floresta e caminhos lindos que a gente pode andar. Isso tem muito a ver com a sua expressão. Eu que eu te conheço, você é muito cuidadosa, você é uma arquiteta, mas uma designer, uma artista que tem, do detalhe, é a sua sintonia fina de fato. Conta um pouco para a gente essa tua visão do Instituto Terra, como é que nasce o Instituto, que eu sei que é uma história lindíssima, e como é que hoje, quando você chega lá, que a gente olha para aquilo tudo pronto, ainda em elaboração, mas pronto, depois de 20 anos, como é que é isso e quais são os novos sonhos que derivam disso, uma vez que agora tem o Juliano, agora tem a Eva, quer dizer, tem outras dinâmicas da sua vida se traduzindo na vida sua e do Tião, que o Instituto Terra acolhe, mas também que a defesa da Amazônia, enfim, a defesa de uma floresta, de um Brasil, na expressão da nova exposição que vem por aí, da Amazônia do Brasil, que você também já está nessa sintonia fina toda, concebendo, discutindo como é que vai ser. É genial o processo de criação. Eu vi a preparação do Gold um pouco, dei uma namorada nisso. Como é que é isso? Conta um pouco como é que você sonha e esse sonho vira realidade. Como é que você luta para esse sonho virar realidade? Olha, Isabela, você aí tocou numa coisa grande demais, né? Aí, você é assim, o que eu posso fazer? Como o Instituto Terra foi criado, o Instituto Terra foi criado de uma maneira assim, muito simples e muito rápida. E agora, depois, para se fazer, foi bem mais complicado.
porque, no final das contas, era uma terra que a família era da família de Tião, e era uma terra muito degradada, e, de repente, a gente não tinha o que fazer com aquela terra, e me veio uma ideia, assim, porque estava muito feio, muito triste, uma chovendo e descendo água, e descendo terra para todo lado, fazendo vossoroca para todo lado. Aí me deu uma ideia, vamos plantar uma floresta. Aqui só, a única coisa, a solução aqui é plantar uma floresta. Então, quer dizer, foi uma coisa que aí começou, veio o Renato de Jesus com os projetos dele, e a gente aceitou, e a gente começou a procurar dinheiro, e foi fazendo. Hoje em dia, bom, a floresta está lá, evidentemente, a gente só tem agora que enriquecer aquela floresta, porque o processo de plantar uma floresta, sobretudo a Mata Atlântica, é um processo muito complicado, de muito tempo, dura muito tempo, mas, enfim, depois é a floresta, tudo bem, mas tinha que fazer uma coisa bonita, para quando a gente chegasse ali, a gente ficasse feliz de entrar num lugar bonito. A arquitetura lá do lugar, nós fizemos uma carta convite, eu coloquei nessa carta convite tudo que eu achava que tinha que ter, que era, como que os edifícios tinham que ser, com que materiais e tudo. Então, essa carta foi espalhada e oito escritórios de arquitetura participaram. E o único que realmente fez um projeto de que estava assim, bem dentro da carta convite que a gente fez, esse que a gente escolheu, e que finalmente é um escritório de Belo Horizonte. E a gente trabalhou muito, depois eu fui trabalhar muito com eles para colocar tudo exatamente como a gente queria, que é uma arquitetura muito simples, mas é bonita, é uma arquitetura que tem trabalho, tem detalhe de madeira, a madeira é toda certificada porque é de eucalipto, então é muito bonito, e eles trabalharam muito bem, os arquitetos trabalharam muito bem junto, e o jardim, eu falei, o jardim é o meu, o jardim eu faço, eu adoro jardim. Eu sou filha de uma senhora que teve um jardim maravilhoso, aliás, o meu nome Lélia é o nome da família de orquídeas, desculpa, eu ia falar em francês, de orquídeas brasileiras, né? Mas, e aí o jardim, então, eu fiz, e eu, como de ter uma casa em Vitória, eu fiz muitas mudas com o Odilon, que depois trabalhou no Instituto Terra também, conheceram todos, e a gente fazia muitas mudas, e nós levamos 8 caminhões de muda para começar o jardim do Instituto Terra, de sair do nosso jardim de casa. Então, foi uma coisa assim maravilhosa. E o meu projeto era de fazer uma floresta de plantas, uma floresta que fechasse todos os edifícios, que a gente não visse mais as construções. A gente chegava lá, só ia ver a construção quando estivesse na porta. E realmente aconteceu. É isso. E eu fiz um estudo das árvores do Brasil, e eu queria que as árvores fossem árvores que dessem flores que aparecessem realmente, né? Então, eu fiz todo um estudo de flores que tivessem no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro, que viessem flores assim, floração o ano todo. Floração o ano todo, e em todas as cores. E coloquei árvores, então, eu fiz canteiros, assim. Eu tive que fazer um trabalho muito sério no jardim, porque ali é um vale, né? É um vale pequenininho. Então, quando a chuva vinha, como não tinha árvore, não tinha nada, a chuva vinha e levava tudo. A primeira calçamento que nós fizemos ali dentro do jardim, o primeiro calçamento, a primeira chuva levou todo o material. O calçamento acabou. Então, eu fiz todo um sistema de colocar água que vinha toda em volta numa caixa. Então, eu fiz morrinhos, assim, no jardim, morrinhos para a água virar ao lado e entrar numa caixa que depois ia sair lá no córrego. E isso aí foi genial, porque a partir daí nunca mais a gente teve o jardim levado embora por causa da chuva. Então, o jardim ficou muito bonito, inclusive ficou muito diferente, porque é um jardim cheio de morrinhos, assim, que é muito, muito interessante. E é um lugar que, cada vez que eu chego lá, francamente, eu paro o carro, dou uma volta e volto de mim mesma e rio, feliz. Realmente é espetáculo. Você tem uma floresta dentro de uma floresta, isso é super interessante. É uma floresta de plantas e flores. Dentro de uma floresta de árvores. Árvores e tudo. E agora de animais, né?
Agora, isso é verdade. Ela tem, o subbosque já está crescendo, Subóspito, fechando, e também. agora a fauna já começa a aparecer. Afonso, você já está conosco? Vocês estão me ouvindo? Não, ainda tem um barulho, é uma Ainda pena. tem, você está muito Tá me cheio ouvindo de ainda? estática. Melhorou? Agora? Dá para te ouvir. Dá. Lélia, Com esforço. eu gostaria que você falasse um pouquinho, voltasse para o livro. Sumiu. Parou. Sumiu. Os livros com o processo não está dando para ouvir? Não. Não, Parou. você está querendo falar que ela conte um pouco os livros, como é que é, dentro da construção, quer dizer, nós estamos indo e vindo nessa conversa porque é um dedo de prosa mesmo. Uma das coisas mais impressionantes é o processo de, uma coisa é o Tião fotografando e a concepção de como é que isso vem para nós. Isso vem em exposição, isso vem em livros, e essa montagem toda é você que faz. Né? Tem uma equipe, mas é você que coordena, é você que, na realidade, cria, é você com ele. Eu sei porque eu já vi vários desses processos e você já me explicou longamente, inclusive como que eu vou me esquecer você me ensinando como ver uma fotografia. E eu em pé entendendo como é que vai, etc. Este olhar é um olhar de uma esteta, um olhar de quem quer integrar a arte dentro de outra arte. E uma das coisas mais geniais disso é todo o processo, tem várias coisas geniais, mas todo o processo de proposição de livros, né, com a taxa, como é que é esse processo de conceber um livro? Eu vi você terminando a concepção, na verdade, eu vi o final do Gold, que foi lançado ano passado, aqui no Brasil, lançado no mundo, foi lançado aqui no Brasil, e tem uma edição espetacular do livro que eu vi lá com a capa, a cor do minério de ferro, Eu acho e o Gold. Foi a melhor capa que eu já fiz. É espetacular. Eu vejo todo dia a capa, então eu dou bom dia. Aliás, eu dou bom dia para você, o Tião, diariamente, por uma razão absolutamente, vou confessar. Desde que o Tião e vocês me ensinaram a colocar óleo de copaíba do café da manhã, por causa dos índios, eu faço isso religiosamente. Então, eu olho e falo, bom dia, Lélia, bom dia, Tião, e faço no meu café da manhã. Mas aquela capa do livro, do Gold, é espetacular. A capa e a edição especial é espetacular. Conta um pouco para a gente como é que você faz esse processo de trazer esse mundo que o Tião fotografa e coloca no outro mundo, que é o livro que a gente acessa. Gente, a história está o seguinte. Estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo? Não. Continua. Bora, Lélia, porque hoje vai ser um papo de estrogênio, vai. Mas, olha, a história é o seguinte, aqui, para se fazer um livro, evidentemente que tem pessoas que têm as fotos, o fotógrafo traz as fotos e eles fazem um livro. Bom, não é o meu caso. Nós trabalhamos juntos, nós criamos os projetos juntos, nós trabalhamos esse projeto, a gente escreve junto, a gente vai procurar o dinheiro para fazer o projeto juntos. Então, quer dizer, tem toda uma história, que esse projeto é um projeto que é meu também. Agora, é ele que fotografa, que é ele que sabe fotografar. Mas eu vou muito nas reportagens também. Então, quando chega na hora de fazer o livro, é uma coisa que é minha também. Eu estou absolutamente fazendo uma coisa que está dentro de mim também. Então, é bem mais fácil, eu acho, que para outras pessoas que não têm esse relacionamento tão estreito com o artista que traz a matéria-prima. Então, eu acho que é muito interessante. Agora, o livro é o seguinte, Tião faz aí todas as reportagens, as fotografias todas, que a gente trabalha sempre em temas bem delimitados, que tem um tema enorme e tem uns teminhas pequenos, né, que vão fazer o tema grande. Então, esse aí, eu tenho que incorporar esses temas comigo. Eu que encontro a maneira de contar a história. Essa história é grande. Sou eu que encontro a maneira de contar a história. Porque, no final das contas, botar uma fotografia uma atrás da outra não quer dizer que vai sair um bom livro. Então, a gente tem que eu tenho que entender a coisa, e eu fico sempre sozinha, a gente escolhe as fotos juntos, muitas fotos, e, de repente, eu pego aquelas fotos todas e começo a colocar uma atrás da outra e imaginar que história que eu vou contar. Agora mesmo, nesse momento da minha vida, eu estou montando um livro, que é o livro da Amazônia, sobre o projeto da Amazônia.
Então, hoje eu trabalhei já em três tribos indígenas. Então, eu vejo as fotos, mas que história que eu vou contar com essas fotos? Então, Tá me gravando, Aurélia? Melhorou? não, Me ouvindo? Não. Ok. Continua. Então, Volta mais um pouquinho. Aí eu vou, bom, invento. Com as fotografias, eu invento o que começou, como é que começou aquilo, se ele vai caçar, sabe? Eu vou inventando histórias aí e vou colocando. Tem uma parede enorme de imã, e vou colocando as fotos todas ali e vou trocando. Aquelas fotos ficam ali 2 dias, eu volto e faço tudo outra vez. E até que eu acho uma maneira que eu acho que está contando a história. Aí, quando eu acho uma maneira que está contando a história, eu chamo o Tião para ver. Ele vê normalmente, ele fala, gente, eu nunca imaginei que essa história pudesse ser contada desse jeito. Então, a gente tem uma coisa muito boa juntos, é que nós somos complementares. O que ele sabe fazer, eu não sei. O que eu sei, ele não sabe. Então, é bom porque um ajuda o outro, né? Eu também, se eu soubesse fazer muito bem, mas sem fotografias boas ao meu lado, seria mais Não difícil. teria. Uhum. Então, esse que eu acho que é essa aí que é o X da questão, entende? Que a gente é complementar. Então a gente continua, vai fazendo livro, e eu vou criando essas histórias, uma historinha dentro da história grande do livro, e bom, e depois eu vou até a gráfica, para sentir o cheiro da tinta. Eu estou lá, assino todas as folhas da impressão do livro, e só entrego para a editora um livro pronto. E que, felizmente, com a TAC, a gente nunca teve problema. Porque os textos também dos livros você organiza? Ah, não, tem textos também, não, tem. Tião sempre faz um texto, eu também faço um, normalmente, mas que eu também participo também do texto, o que a gente vai contar, o que a gente vai falar dentro desse texto. Eu também participo dos textos, quer dizer, a maquete do livro, o desenho do livro, todo é feito lá no nosso estúdio, tudo é feito lá. O livro sai de lá, pronto para ir ser impresso numa gráfica. Eu tive a chance de ver vocês montando uma exposição, você concebendo uma exposição aqui em Brasília, lá no Supremo, que foi um preview do que vai acontecer, né, ano que vem. E é uma coisa impressionante, porque tem duas situações distintas. Uma coisa é montar a exposição, conceber naquele espaço, porque você tem que olhar. Eu vi você desenhava isso na sua cabeça e dizia aqui não vai ficar, aqui vai ficar, enfim. E a outra coisa é a própria edição das fotografias no estúdio. Eu vi o estúdio em Paris, é um negócio sensacional, porque é um mundo assim, você descobre o mundo ali de outra maneira. E como é que é a guerra da edição, escolher a foto, essa aqui, não, eu quero assim, vai ficar assim, e estou te dizendo por quê, porque eu também fiquei muito impactada com a visita ao Museu do Homem, que você e Tião me levaram. Eu tive o privilégio de estar com vocês em Paris e ver o que você transformou aquele espaço do Museu do Homem em Paris pela declaração, 75 anos da Declaração de Direitos Humanos, e aquela exposição que você foi me contando, era o Tião me contando a foto e você me contando a exposição e contando o espaço. E nós tivemos uma sorte que chegamos numa hora que o museu não tinha ninguém. Então, só eram nós três na sala. Não, eles abriram para a gente. E é verdade. Estava fechando, eles abriram para a gente entrar. Então, como é que é isso? Eu queria essa coisa de que como você visualiza a exposição, porque uma coisa é o livro, outra coisa é o que aconteceu no Museu do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, você entrar no espaço em Roma, você entrar no que aconteceu ano que vem. Como é que é isso e como é que é a disputa? Se tem disputa, embora vocês sejam muito convergentes, mas, obviamente, tem uma inquietação intelectual. Como é que escolhe? O que fica, o que não fica, etc. O outro voltou. Agora melhorou? Finalmente. Melhorou, gente. Finalmente. Finalmente, que alegria. Eu complemento a pergunta da Isabela nas curiosidades que eu vi, né, tantas ali, aquela beleza que é o estúdio seu, e a forma de trabalho, né, a mecânica de trabalho, não só o carinho, o afeto, tudo envolvido, né, Lélia? Ali tem tudo, aquela coisa do seu estúdio, né, não é, Isabela? Tem um pouquinho de tudo misturado. Agora, o fato de vocês terem desenvolvido uma tinta que se chama
Sebastião Salgado, em função das experiências 1000 que vocês fizeram no plano do papo. É muito legal, não é, Lélia? Eu acho também. Eu sou muito satisfeita com o nosso resultado, porque no final das contas é coisa rara, né? Você encontrar um casal que possa trabalhar juntos e que vai, que segue, e que parece que todo mundo vê que está muito bem. Às vezes não está tão assim também, não, mas todo mundo vê que está. Já é alguma coisa. Mas, enfim, de toda maneira, eu acho isso muito bom. Mas isso só é possível porque nós somos complementares. Se nós fôssemos concorrentes, não seria possível de jeito nenhum. Então, nós somos complementares. E outra coisa, tem outra coisa também, é que Tião adora voar, né? Embora. Tião adora ir embora. E eu adoro ficar só. Então, sabe, é uma coisa assim que complementa muito bem, né? Eu também fico muito bem sozinha. Mas, Eu, Lélia, com relação à arquitetura, os seus projetos de exposição merecem uma explicação de sim, são tão coisas de geniais. arquitetura Conta também, para a né? gente como é que você bola esses projetos das exposições. Olha, que exposição é o seguinte: a primeira coisa, são duas coisas que vão juntas. Uma coisa é o espaço, né? Que cada espaço é um espaço. Mas outra coisa é a exposição, que ela vai ter que se incluir, ela vai ter que entrar naquele espaço ali, naquele outro ali. Então, porque a gente faz uma exposição que é um pouco um kit. Eu faço até um livro como é que a gente chama no Brasil? Aqui chama mode d'emploi. Quando uma máquina que tem o livrinho dela como usa a máquina, eu faço um livrinho para. Um manual, você tem um manual Desculpa, eu esqueci. de montagem da exposição. O manual de montagem da exposição. Então, eu faço um manual também. E aí, esse manual ele tem que se encaixar em diversos espaços, né? Então, esses espaços, você chega nos espaços e vê, aqui cabe aqui, às vezes eu mudo todo o circuito da exposição, porque aquele espaço só cabe daquele jeito. Agora, uma exposição, você imagina coisas. Agora, nessa exposição nova que nós vamos fazer sobre porque como eu estou dentro dessa história agora, essa exposição sobre a Amazônia vai ser uma exposição muito interessante, porque é uma exposição junto com música. A gente vai fazer aqui, vai fazer na sala da Filarmonia de Paris, que é uma grande sala de música contemporânea, e mais de música clássica, e também tem salas de exposições. Então, Vai ser Vila Lobos, Lélia? Vai ser Vila Lobos. Nós vamos fazer um grande concerto de Vila Lobos, mas aí vai ter uma projeção de fotografia junto com a orquestra tocando. Vai ser uma coisa muito bonita. E a gente está trabalhando nisso agora. A gente, na exposição, eu já fui no espaço, a gente vai ter muito. Você viu a exposição Gold, vocês viram lá em São Paulo, né? Você suspendeu, né? Aquela coisa de suspender. A gente estava aqui na sala da Filarmonia, a gente tem possibilidade de fazer suspense, porque são raros os lugares que a gente tem possibilidade disso. Então, que eu sempre adorei, sempre quis fazer uma exposição suspensa. E aí, ali eu vou fazer algumas suspensas. Mas como é uma exposição que eu quero que entre dentro da exposição, que seja um lugar assim de penumbra, e que a gente vai escutar os sons da floresta dentro da exposição. Os sons da floresta. Esses sons da floresta, existe um arquivo muito grande no Museu de Genebra. E esse museu, então, tem o Jean-Michel Jarre, que é um músico francês, ele que vai colocar, não em música, mas em harmonia, esses sons da floresta. Quando a gente entrar na exposição, a gente vai escutar um som da floresta, vendo as fotografias. Então, quer dizer, isso tudo aí entra aqui na minha cabeça, aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Bom, depois essas ideias todas eu tenho que colocar dentro de um espaço fechado. Aí, bom, eu tenho que ir muitas vezes ao espaço e desenhar o espaço, desenhar a exposição, vou quadro por quadro, parede por parede, até eu achar que a coisa está razoável.
Lélia, do ponto de vista da contemporaneidade do que vocês tinham feito, eu fico pensando assim, vocês dois estão aí, marcaram um caso, A gente não está compreendendo. Ele está falando que, do ponto de vista da contemporaneidade, tá? Fala que eu vou tentar. Vocês estão muito ligados ao que está acontecendo na Amazônia, apesar de estarem trancados dentro de casa, não é? Eu queria que vocês falassem dessa conexão. Você conseguiu entender, Lélia? Consegui. Mas essa conexão, o seu apartamento, trabalho, aí com a Amazônia, o que está sofrendo. E a floresta. Mas, Afonso, a história é o seguinte: nós já estamos trabalhando na Amazônia há 7 anos. Há 7 anos nós estamos trabalhando na Amazônia, e a Amazônia, a gente já foi muito lá, não é? Até no projeto Gênesis, a gente já colocamos fotos da Amazônia, quer dizer, desde essa época que a gente vai na Amazônia e a gente vê essa Amazônia, é uma emoção. É uma coisa, a primeira vez que eu subi num helicóptero para fazer um voo na Amazônia, gente, eu chorei de emoção, porque é uma coisa assim maravilhosa de você ver. É um mundo de árvores que não acaba mais, sabe? E uma coisa maravilhosa de águas, de rios embaixo, e rios aéreos. É uma coisa maravilhosa, a Amazônia. Então, a gente realmente tomou o partido de fazer uma coisa maravilhosa da Amazônia, mas mostrar a Amazônia, a beleza e a maravilha que a Amazônia é, esses povos que vivem na Amazônia, que inclusive são os guardiões da floresta, são eles que guardam a Amazônia, não somos nós. Então, a gente então imaginou de fazer uma oda à Amazônia. E é isso que nós estamos fazendo há 7 anos já. Bom, agora, com essa história do Covid-19, com essa problemática do Brasil de não se tomar providências com esse vírus terrível, e, sobretudo, com as populações da Amazônia, porque eles não têm os anticorpos que a gente tem. Eles são muito vulneráveis. E com todas essas pessoas que entram ilegalmente na Amazônia, que são pessoas que vão derrubar a mata, que são pessoas que vão procurar ouro, que são pessoas que vão fazer não sei o quê também. Então, essa é uma coisa que realmente nos preocupou profundamente. Então, que a gente quis fazer uma coisa que tivesse um peso. E foi quando a gente imaginou, então, de fazer esse apelo e pediu a pessoas que a gente conhecia e que outras pessoas que conheciam, gente que tem nome no mundo, para assinar um apelo às autoridades brasileiras para tirar essas pessoas de dentro da Amazônia, para a gente poder guardar esses índios. Tomar cuidado com eles, para eles não pegarem a doença, sobretudo os índios isolados. E que muita coisa agora já está acontecendo por conta disso, mas ainda falta muito para acontecer também. Então, é essa a nossa preocupação com a Amazônia, viu? Porque no início, o que a gente queria mostrar é que realmente tem uma possibilidade de se usar a Amazônia sem derrubar a mata, de usar as frutas, porque, gente, aqui tem tanta fruta que a gente compra da Amazônia, tão caro, que seria uma coisa muito econômica para o Brasil, guardando a Amazônia. Agora, nós sabemos quanto é que custa plantar uma floresta. Tirar a floresta, eu não sei quanto é que custa, porque, felizmente, eu nunca tirei. Mas, agora, plantar uma floresta, eu sei quanto é que custa. Então, essa Amazônia que a gente está destruindo, que a gente está desmatando, nós estamos jogando fora o nosso grande capital. Então, quer dizer, é uma coisa que a nossa ideia era essa, de mostrar que a gente que a Amazônia ela é muito mais financeiramente útil com as árvores em pé do que com as árvores cortadas. Porque uma fazenda dessa de gado, nunca essa fazenda de gado vai dar o lucro que a floresta em pé pode dar.
Então, essa que é que é a nossa vontade, mas, enfim, tanta coisa aconteceu no meio do caminho que a gente mudou um pouco para realmente tentar ajudar a tomar conta dos índios, nossos índios, para que não aconteça o que está acontecendo, né, com eles, que Já está acontecendo, infelizmente. Já tem tantos mortos. Eu acho, falando ainda de Amazônia, um desdobramento do manifesto que você e Tião propuseram com amigos e parceiros, enfim, já tem um desdobramento importante, que mobilizou pessoas no Brasil, e ontem mesmo eu recebi já a criação do fundo, a União Amazônia Viva. Amazônia Viva, exatamente. Exatamente para ajudar, e concomitantemente, é muito interessante, isso chegou ontem, e concomitantemente a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lança toda a sua estratégia, o seu plano de enfrentamento do Covid. Isso mostra como que nós temos capacidade de nos unirmos por soluções, e não só por problemas. Eu acho que tem uma coisa que é muito bonita, quando eu vejo vocês e quando a gente conversa muito, vocês, tanto na Mata Atlântica, com o Instituto Terra, quanto na Amazônia, vocês dirigem as soluções, vocês buscam, na realidade, pela denúncia, formar, mas de juntar as pessoas e não mais polarizar as pessoas. O apelo é de convergência, e é muito interessante, porque, no caso do Instituto Terra, não é para sair da Bacia do Doce, é para ficar na Bacia do Doce e ainda está associado a um projeto lindo de restauração das nascentes, com a agricultura familiar e com a formação de pessoas lá. Ou seja, tem um forte apelo de educação e cultura no Instituto Terra, além de meio ambiente, e isso também está traduzido na ação de vocês na Amazônia. Então, eu queria um pouco que você comentasse essa visão política de um casal que saiu do Brasil durante a ditadura, que viveu a sua vida inteira longe do Brasil, experimentou o exílio do ponto de vista de não poder voltar ao Brasil. Você era pianista, musicista, você deixou muita coisa para trás, deixou a família, sua mãe, seus irmãos, muita coisa para trás para construir a vida no outro mundo, você e Tião. E quando voltaram ao Brasil, voltam para suas raízes. Tem mais coisa, tem muito. O que ficou para trás, o que na realidade está aí hoje, que, olha, ficou para trás, mas está vivo. Quando eu voltei para o Brasil, nós estamos construindo esse caminho. E como é que você se vê? Quer dizer, é uma luta de uma mulher, de uma mãe, de uma avó, né? Você tem netos, o Flávio mais velho e a Elva agora com 2 anos, nem 2 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, assim, e você é uma mulher cercada de homens, é muito interessante. Né? Todo o seu universo que te cerca, mas você é o pilar. Fala um pouco sobre isso, como é que é sair, chegar na França, fazer a escola de arquitetura, se descobrir, redescobrir, você teve que se reinventar e se redescobrir. Tião também, né? Porque estava fazendo doutorado de economia, e aí foi para fotografia, sai pelo mundo, e vocês sempre se encontraram nesses movimentos. São movimentos distintos e, ao mesmo tempo, convergentes, é muito interessante. Fala um pouco da gente sobre isso e como é que você se vê nos próximos anos. Como é que você... Essa expulsão da Amazônia, ela é muito determinante para muita coisa. Como é que você vê isso? Olha, para começar o início da questão, a história é que nós sempre continuamos a ser brasileiros. Sabe, o Brasil é o nosso país, embora eu seja de família de imigrante, mas o Brasil é o meu país, e para Tião também, nós sempre continuamos sendo brasileiros, e tendo nos adaptado muito bem aqui. Nós fomos muito bem recebidos na França, e somos adaptados aqui. Então, quer dizer que nós temos 2 mundos, e que eu acho maravilhoso, é muito rico isso, né, de ter 2 mundos. E aí, essa que é a história do Brasil, que a gente saiu do Brasil. Eu saí do Brasil, eu tinha 21 anos, eu já tinha visto coisa, mas não tinha visto quase nada, né, quando eu saí do Brasil. Então, à medida que a gente pôde voltar para o Brasil e começou a ver o Brasil, a gente começou a ver realmente, em relação a tudo que a gente já conhecia aqui, como que aquele Brasil poderia melhorar
se tantas coisas pudessem acontecer, entende? Então, isso que foi sempre a nossa vontade de tentar melhorar, por exemplo, até com a minha família, de eu tentar melhorar, de eu falar coisas, de a pessoa tentar pensar de outro jeito. Então, esse que é se for a coisa com a gente no Brasil. E como aconteceu com o Instituto Terra, aconteceu completamente por acaso, porque a família de Tião, os pais estavam velhinhos, e ele queria que a terra ficasse na família, então quis que a gente comprasse a terra. Então a gente comprou, agora fazer o que com aquela terra, ninguém sabia. Então foi aí que apareceu a ideia, quer dizer, isso tudo, essa terra, se ele nunca tivesse proposto disso, quem sabe a gente ia inventar outra coisa. Mas, e por aí, pelo Instituto Terra, a gente pôde imaginar a tristeza de desmatar a Amazônia, esse esforço que a gente faz para plantar no Instituto Terra, que é o esforço de todo jeito. O primeiro esforço foi o esforço da terra. Aquela terra era tão dura, tão degradada, que era um absurdo você fazer um buraco ali para plantar uma planta. Então, e não tinha chuva, não tinha água. Então, quer dizer, aquilo ali foi um esforço tão grande. E quando eu vejo aquela floresta maravilhosa sendo jogada embaixo, colocada a fogo, gente, é uma coisa, é de um desperdício, assim, uma coisa horrorosa. Só realmente quem não tem a mínima ideia de nada é que faz uma coisa dessa. Viu? Essa é que é a coisa, assim. Então, para a gente vai entrando nas coisas que a gente vê, e na ideologia, e na vontade que a gente tem de fazer. E o que eu penso daqui para frente, bom, daqui para frente eu não sei, pô, eu já tenho 73 anos, vou fazer 74 anos, eu lá sei quanto tempo que eu vou ficar por aqui, mas o tempo que eu ficar por aqui, eu vou lutar fazendo as coisas que eu tenho. Fala nisso do futuro, que é hoje, né? Futuro remotamente. Fala um pouco mais dessa questão do projeto de água do Doce, das nascentes, porque é um projeto não só ambiental, é um projeto de transformação social. A gente planta água, como a gente gosta de falar, né? E é muito impactante você ir vendo nessas propriedades que antes tinham o apogeu de um meio ambiente protegido, de um norte de Minas totalmente degradado, e que vocês vêm com um projeto super além dos limites do Instituto Terra, de compartilhar isso, essa tecnologia, toda a parte de produção de mudas, é a educação, formar as pessoas para ficarem na Terra. Né? Conta um pouco para a gente como é que isso evoluiu, porque é sensacional, e os desafios que isso vem, por exemplo, de restaurar o doce, que é a grande ambição. Que é aquela... Grande ambição, é. Mas olha, Isabela, a história é o seguinte, é que quando a gente começa a fazer alguma coisa, você já vê o que precisa fazer mais para frente. Então, não é só aquilo. Quando a gente começou o Instituto Terra, muito rapidamente nós notamos que a gente tinha que fazer educação ambiental. Porque o que adiantava a gente fazer ali uma ilhazinha maravilhosa ali, naqueles 700 hectares que a gente tem, uma ilha maravilhosa e tudo degradado em volta. Então, quer dizer, não adiantava nada, né? O que a gente começou lá desde o início foi trazer as pessoas para mostrar, dar curso para as pessoas, a gente conseguiu dinheiro para dar curso para as pessoas, para poder abrir os olhos, as crianças, entende? Então, isso tudo foi começando. Quando a gente viu, olha, gente, a primeira vez que eu vi a água brotando do chão lá no Instituto Terra, eu cheguei um tempo, eu durei uns 2 ou 3 anos, que eu fui a diretora do Instituto Terra, porque a gente não tinha dinheiro para pagar um diretor, e nem tinha ninguém que queria ir para a roça. Não tem essa. Então, eu era diretora. Morando em Paris, eu ia cada 2 meses, passava 20 dias. Olha, durante o ano eu passei 6 meses no Brasil, assim, 10 dias, 15 dias, não sei o quê. Olha, isso foi um trabalho enorme. Então, eu chegava lá e pegava o carro e ia e entrava pela mata, quer dizer, pela mata, não, pela a fazenda fora, né? Que é uma fazenda comprida. E aí, de repente, numa ladeirinha assim abaixo, eu vi uma água, estava molhado o chão. Falei, mas esse chão está molhado. Aí eu parei para ver. Gente, quando eu vejo uma aguinha sair da terra. Você não acreditou, né? Falou assim. Gente, eu fiquei tão emocionada com aquilo. A gente já tinha plantado, já tinha o quê? Já tinha 1 ano, 2 anos que a gente já tinha plantado.
Então, uma coisa assim, tão maravilhosa, e realmente isso chama os olhos d'água, né? E nós Isso. continuamos, a nossa água apareceu, os vizinhos todos vieram querendo água também, e a gente foi trabalhando com os vizinhos, e, de repente, a gente achou que podia fazer um projeto maior, chamado Olhos d'Água. E por que o Rio Doce? Porque o Rio Doce era navegável. O Rio Doce era navegável, que há uns 50 anos atrás, e hoje o Rio Doce é praia, né, de areia. Então, o que fez que o Rio Doce tenha virado essa praia de areia, todo assoreado? Porque tirou-se todas as florestas de todos os morros, da chuva dessa terra toda, assoreou o rio todo, não tem mais água, não tem mais nada. Então, de repente, como é que a gente pode recuperar essa água? Nós temos que recuperar todas as fontes de água, todos os olhinhos d'água. E esses olhinhos d'água estão aonde? Estão em todos os riachozinhos, em tudo que tem na bacia do Rio Doce, todas as aguinhas da bacia do Rio Doce. Foi esse o projeto que a gente fez. É muito um projeto muito arrojado, até bastante, digamos, estamos pensando muito alto, né? Tem que ser, eu acho que ele é ambicioso, mas é que... importante ser ambicioso. Claro que infelizmente, eu não verei o Rio Doce caudaloso de novo, porque não dá tempo, isso vai ser uns 30 anos de trabalho, mas eu não vou estar mais aqui. Mas não tem importância nenhuma, não estou fazendo nada para mim, eu estou fazendo para o Rio Doce, e estou fazendo para aquele vale maravilhoso e que para as pessoas todas que moram lá. Então, é esse que é o nosso projeto, que é um projeto econômico, é um projeto ecológico, é um projeto econômico, é um projeto social. É um projeto todo, ele é todo redondinho, né? Ele é todo redondinho e ele tem uma coisa muito interessante, porque ele dialoga com jovens que normalmente querem sair da roça para irem para cidades. Né? E eu acho que das últimas vezes que eu fui ao campo com vocês, nós estávamos com os alemães, na visita dos alemães, nós fomos numa casa de um agricultor familiar que já tinha sido recuperado uma nascente no alto, e ele estava fazendo mais 2 nascentes na recuperação com o Instituto Terra, e um canto da propriedade ele estava recuperando para dar para o filho, que era adolescente. Já era o filho que estava recuperando. Ele já tinha dado para o filho, estava recuperando aquele cantinho para ele. Não, lembra que tem uma história de um pai, não sei se você estava comigo ou se estava o Saltião. O menino que estava entrando na droga. Na droga, exatamente. E foi a maneira que ele achou, porque tinha água na propriedade, passou até água, ele deu a roça para o menino e o menino estava ali produzindo e tinha saído da exposição que estava ali no interior, que a gente nem imagina que no lugar de roça a droga esteja entrando e destruindo essa juventude. Então tem uma coisa super bonita, porque é conversa com várias linguagens, com vários perfis de jovens, tá? E isso eu vou entrar agora numa questão mais pessoal, se você me permite, falando de jovens. Você é mãe de 2 filhos super legais, 2 meninos, o Juca, né, o Juliano, e o nosso Diego, o Rodrigo. Como é que é a experiência? O Diego é um garoto excepcional em todos os sentidos, é um amor, mas como é que é essa experiência de você lidar com o Diego, lidar com o Juliano? Você tem um neto que já está com 20 e poucos anos, o Flávio? 23, quase 24. 26 anos, formado e trabalhando, um cara também super inovador, e agora tem uma netinha de 2 anos e meio. Como é que é isso e como é que é a experiência do Diego na vida de vocês? Com o Tião, que gosta de sair para o mundo, e você gosta de ficar em casa. Ainda bem porque daqui a pouco o Diego deve aparecer aqui. Se bem eu conheço o Diego, ele vai aparecer para dar um ele vai aparecer para dizer tchau, para ir dormir. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Voltou? Não, agora pode falar. Que bom. Agora vamos deixar o Afonso falar, porque ele não falou nada ainda. Não, vamos falar. Eu gostaria muito de te ouvir a sua experiência familiar com o Diego, que eu amo tanto, que eu gosto tanto. Olha, gente, eu sempre digo, o que estava destinado a ser uma catástrofe virou um dom. Porque, no final das contas, quando ele nasceu, que eu não sabia de nada, eu nunca nem tinha visto uma pessoa com síndrome de Down na minha vida. Para mim, eu não sabia nem o que era isso. Então, de repente, o médico veio me dizer que aqui não chama síndrome de Down, aqui na França chama trissomia 21.
porque o que ele tem é um cromosoma a mais no par número 21, né? Então, ele vem me dizendo, a gente está pensando que ele possa ter a trisomia 21. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu fiquei, assim, ele viu que eu não sabia o que era, ele me falou, então, assim, as características, né? Olha, tá chegando ele aqui, ó. Não disse? Então eu perguntei na hora certa. O povo aqui, ó. Olha quem tá aqui. Ó. Cadê Digo? Ó. Digo! Ei, Digo! Cadê? Digo! E Afonso? Oi, Mami. Beijo. Cadê o chapéu? Chapéu. Vai dormir agora. Chapéu. Que chapéu? Vai dormir, Saudade, Digo? Digo. Beijo pra você, saudade, tá? Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa Beijo. noite. Tchau. Tchau. Adoro ele. Companheirão de noite. É um companheiro. Companheirão. Você. Agora o pai do Rodrigo. Ó. O pai do Chegou. Aê. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Fica A mais Lélia já pra cá, contou aí, ó. com quase tudo aqui, Isso aí, tudo, ó. na verdade, Chão. Agora sim. Porque o nosso querido Afonso dá um golpe e eu fico aqui fazendo o papel de entrevistadora, então tive que improvisar. Ele arrumou uma maneira da voz dele não Estou sair. aqui de propósito. Afonso é impossível, ele vai comer empada, tenho certeza. Inventou essa história para comer empada, viu, Tião? Mas eu posso fazer um depoimento muito legal. Eu sou testemunha de milhões e milhões de vezes do ser humano mais apaixonado da face da Terra. Eu não conheço ninguém, hein? E não estou mentindo. Quanto um tal de Sebastião Salgado pela senhora Lélia. Não existe um momento no qual, no trabalho, na vida, na relação pessoal, na relação com o Instituto Terra, na relação com a fotografia, que não esteja ali dedicado uma palavra amorosa, uma palavra de atenção, às vezes, ao trabalho da Lélia. E olha que ela ainda... Aproveitando que o Tião está falando isso, não, isso é absolutamente verdade. Ainda tem que fazer muito melhor. Tá certo, tá certo. É pouco, né, Lélia? Se parar de reclamar... Tião, tudo bem com você, querido? Tudo bem, Isabela, tudo ótimo aqui, trabalhando muito com toda a problemática da Amazônia, não é? Com o problema do coronavírus, hoje com o problema de chegada de material médico para ser transportado para a Amazônia, mas está tudo ótimo, está tudo certinho. Tá Tião, a vendo? solução lá do site que surgiu é boa? Isso que eu te perguntei mais de manhã cedo. Sim, é boa, é boa, sim. Nós estamos captando recursos no Brasil, fora do Brasil, porque estão precisando de muitos recursos. Realmente estão, não só para compra de medicamentos, para trabalhar com as instituições médicas que possam vir ajudar a Amazônia, mas o que é mais difícil é o transporte do material do sul do Brasil até a Amazônia. É o mais caro que o medicamento. Então, é muito difícil. Tá ótimo. E vamos conseguir, né? Eu tenho. O Beto Marubo tem me atualizado direto aqui, o Guilherme também me mandou a história do fundo, a Daniela da Climate Land Use Alliance mandou a questão da COIAB. As pessoas estão realmente se engajando. Agora é uma luta sem dimensão. É uma coisa por causa das distâncias e por conta também dos canais políticos. A interlocução está muito truncada. E eles estão sendo fortemente impactados. E hoje aparecendo na Amazônia, um outro grande problema é aquele pastor, não é isso? De seitas evangélicas, que foi nomeado para... Dos índios isolados. A FUNAI recorreu e ele hoje tomou o posto dele outra vez. Olha, essas organizações estão se instalando na periferia dos isolados, com helicópteros, com pequenos aviões, anfíbios, para aterrissar próximo às tribos. E esse senhor, ele está num posto estratégico onde tinha os dados do Estado brasileiro, não é? De localização dos isolados, e hoje ele está numa posição que ele pode passar todas essas informações para o inimigo principal dos isolados, que são as seitas. Então, é um momento muito perigoso, muito difícil, que eu acho que o Brasil inteiro vai ter que começar a se movimentar nessa direção de proteger também os isolados hoje contra a ação da FUNAI, que é a instituição que deveria proteger os isolados. Então, está uma coisa muito difícil e contraditória.
Tchau, uma pergunta de leigo que pode ajudar as pessoas. O isolado, quando não vai para dentro da floresta, que é o que eles estão fazendo para tentar sobreviver, mais ainda para dentro da floresta? Não, o isolado não vai para dentro da floresta. Já está dentro da floresta. Ele nunca foi contactado. Ele está dentro da floresta. O Brasil possui 102 grupos de indígenas que nunca foram contactados. É esse que as seitas querem para catequizar. Você entende? Aterrissar e levam à destruição da cultura deles, levam à destruição do isolamento, levam as doenças e levam hoje o Covid. Então, é um perigo maior esse. Tá bom, gente? Olha, não vou incomodar. Aquele beijo. Vamos continuar lutando. Você vai dormir também? Não, não vou te esperar. Então tá. Tchau. Continua do Digo, que você estava falando que foi um dom. Você estava falando do Digo. Mas esse aqui é a história, que a gente não sabia de nada, mas... Bom, veio o filho e para mim, eu quis ter um filho, o filho chegou, é esse que é o meu e esse que eu vou tomar conta. E foi assim que as coisas aconteceram e realmente, rapidamente, o Digo mostrou ser uma criaturinha maravilhosa, uma criatura tão amorosa, tão doce, tão agradável. Olha, a gente sempre viveu tão bem com ele. Tão bem, ele é uma pessoa maravilhosa. Agora, nesse confinamento, gente, que coisa, tinha muito tempo que a gente andava viajando muito esses últimos tempos. E agora a gente ficou em casa, nós três aqui, mas foi tão bom nós ficarmos em casa, só nós, ele juntinho da gente, tudo. A gente não podia, aqui o governo disse que a gente só podia sair uma vez, 1 hora por dia, e 1 quilômetro em volta de casa. Aí, quando uma semana depois disso, as famílias com pessoas excepcionais reclamaram, porque tem umas pessoas que são complicadas, né? Tem uns problemas que são complicados. Então, eles reclamaram que realmente não dava para ficar com as pessoas em casa o tempo inteiro, ou até sair só esse pouquinho. Aí o governo, então, abriu mão para as famílias com excepcionais poderiam sair muito mais tempo, muito mais longe e de carro. Então, foi o que aconteceu com a gente, foi uma maravilha, porque nós podemos ir 3 ou 4 vezes por semana. Eu estou escutando meu... Tá dando um eco, mas vai em frente. 3 ou 4 vezes por semana no Bosque de Vincennes, que não é muito longe da nossa casa, mas tem uma floresta maravilhosa. Então, a gente andava 2 horas, 2 horas e meia na floresta e voltava. Então, o Dico ficou feliz, né? Porque ele faz muito exercício. Ele vai no clube, vai no ele é boxeador. Ele não disputa boxe, né? Faz 3 vezes por semana, vai na academia, ele faz muito exercício. E, de repente, ele estava sentado o dia inteiro. Aqui na nossa casa, como a gente tem uma casa comprida, o apartamento é comprido, tem 36 metros de largo. E então, não de largo, não de... Como é que é? Comprimento. Comprimento, desculpa. E aí, ele fazia umas 5 voltas, assim, correndo dentro de casa, todo dia, porque aí já fazia alguns metros, né? Para lá e para cá, então já 62 metros, 60 e tantos metros, vezes 5, já fazia bastante, já fazia um exercíciozinho, né? Porque senão é difícil ficar em casa, sentado, sem fazer nada, né? Mas, enfim, foi uma coisa muito boa, e o Digo e o Rodrigo, realmente, ele dá muito para a gente. E tem certeza absoluta que nós somos quem nós somos hoje, que ele ajudou muito a gente ser o que a gente é. Muito, realmente. Porque é uma pessoa maravilhosa, e é uma pessoa que a família, o Juliano, gosta muito dele, o Flávio, o nosso neto, o sobrinho dele, sabe? É uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo tem o maior prazer de estar perto dele, como vocês falam dele também. Todo mundo que vem aqui em casa, que dorme aqui, fica aqui, quando o telefone de volta, a primeira coisa que pergunta, ele nem pergunta como é que eu estou, pergunta e o Digo. É ótimo. Eu faço isso. Não. E agora tem outra coisa maravilhosa, o Digo faz aquelas pinturas bonitas, né? Tem jeito de mostrar uma para o público aí, não? Tem sim, ó. Deixa eu consigo chegar lá, hein? Vocês estão vendo? Estamos. Não, volta aí, agora tá. Pintura do Digo, tá. Eu não posso chegar muito lá, porque eu tô com... Essa é uma das pinturas do Digo. Mas agora, a gente tem um amigo que comprou uma igreja desafectada,
Então, ele está fazendo uma fábrica de vitrais dentro dessa igreja. Então, ele quer uns desenhos de vitral para botar nas janelas da igreja. É genial, né? Que Vamos ótimo. Super legal. Ele vai amar. Ele vai amar. Vai. E a mãe dele também. Bem, nós estamos chegando ao nosso final já, na hora. Eu faço a pergunta de início, como você está se sentindo agora. Eu gostaria de te perguntar como você gostaria de estar se sentindo no futuro. Olha, eu gostaria de estar sentindo no futuro, como eu gostaria que o Brasil tivesse em outra situação, viu? Realmente, assim, para mim é uma coisa tão importante, que eu vivi uns períodos tão difíceis do Brasil, e depois o Brasil começou a sair, a ficar um país desenvolvido, a ter tanta coisa, um país com arte, com tudo que um país precisa de ser. Entende? De repente, agora o Brasil cortou, o Brasil voltou, não sei, há 2 séculos atrás. É uma coisa assim tão triste. Eu gostaria tanto de ver o Brasil de outro jeito, não queria morrer ver o Brasil assim. Eu queria, ainda quero desfrutar do Brasil, das pessoas do Brasil, quero voltar a gostar, até dos que votaram em Bolsonaro, porque tem tanta gente que eu gostava tanto e, de repente, hoje é outra coisa. Mas, sabe, eu gostaria tanto de que a gente voltasse a paz outra vez, sabe? Que todo mundo fizesse as suas autocríticas e que a gente voltasse a ser aquele povo alegre, e que gosta, que todo mundo se gosta. Essa é uma grande coisa que eu gostaria muito na minha vida. Outra minha vida pessoal, assim, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, porque eu gosto de escrever. Eu já comecei tanto a escrever livros e não sei o que, nunca acabei. Eu gostaria também de ter um tempo de fazer isso, quem sabe? Quem sabe? Mas, bom. Eu gostaria muito de lançar um livro, era esse o assunto. Eu gostaria de terminar, porque você passou a sua vida fazendo livros. A minha vida. Fazendo livro. Você passou a vida fazendo livros, que ele quer publicar o seu livro. Ele queria publicar o livro seu. Eu passei, tem 40 anos que eu faço livro, que eu escrevo até algumas coisas num dos livros aí, mas eu tenho histórias que são ficções, de literatura, não sei se eu escrevo lá, mas enfim, de tudo, e que eu gostaria de acabar, se fosse o caso. Eu gostaria de acabar. Então termina. Vou poder. Termina. Vamos ver. Lélia, muitíssimo obrigado. Obrigado você. Mas eu fui muitíssimo bem representado pela dona Isabela. Eu tive que agora também me fazer esse papel, né, Afonso? Tudo bem. Ainda bem que eu sou amiga dela. Então, olha, eu não fiz a mínima diferença. A gente tinha combinado que ia ser uma surpresa para você, né? Que não ia ter pergunta preparada, que ia ser um dedo de prosa, como a gente estivesse lá na Casa Vitória, olhando para o mar, ou estivesse em Aimorés, olhando para a floresta. Ou aqui em Paris. O Afonso vai, e eu em Paris, como a gente também fica sentado ali na cozinha, então, comendo coisas maravilhosas e bebendo maravilhosamente bem. Mas, de qualquer maneira, o Afonso falou, vamos fazer informal, Afonso. E eu relaxei. De repente, o Afonso sai de cena, cara do Afonso, né? Vamos combinar. E eu tive que fazer uma rouquidão. Tivemos, uma coisa, nem é nada, ficou lá fazendo gestos, entendeu? E eu ainda tive que mandar WhatsApp para ele assim: tem alguma pergunta que você queira que eu faça para poder saber o que eu tinha que fazer aqui. Aí eu resolvi achar que a gente estava tomando o nosso tradicional whiskinho, entendeu? E nos nossos dedos de prosa, que sempre vão madrugada adentro, Tião vai dormir e a gente fica conversando. Assim, eu quero dizer que é sempre assim, quando o Afonso me ligou, eu falei, não tem como negar, até porque é uma pessoa, não só uma querida amiga, e porque eu tenho um profundo respeito, mas é porque eu tenho uma profunda admiração por você. A mulher Lélia, eu conheço, pena que nesse pouco tempo a gente não pode falar de outras coisas, algumas perguntas ficaram soltas, mas assim, é uma mulher excepcional, uma grande amiga, eu posso dizer, certamente. E mais do que isso, Lélia, eu acho que a gente vai conseguir ver um Brasil
que vai deixar de estar polarizado, que vai voltar a sorrir, que vai voltar a sonhar. Tá? E isso está mais próximo da gente, está muito mais próximo da gente. O Brasil, nós vamos, aquilo que eu falei do exílio, olha, não, a sociedade brasileira é muito maior do que esse apequenamento que querem mostrar hoje da gente. Não é isso. Então, eu acho, inspirado em você, inspirado nas histórias que eu sei de você, de Tião, das dificuldades, como é que era chegar, enfim, tudo. E até mesmo a gente, no meio da roça, tentando achar a solução para fazer mais nascente florescer ou nascer, entendeu? Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de acreditar que nós vamos nos unir de novo como sociedade e sonhar de novo. Vai levar um tempo, mas a nossa liberdade individual, a nossa liberdade coletiva tem que ser preservada. E eu acho que a identidade de um povo vem fortemente com a cultura desse povo. E o Brasil tem uma cultura belíssima. Tá? Então, nós temos... Brasileira. Isso. Então, acho que ano que vem a exposição vai mostrar um Brasil, vai mostrar uma Amazônia, eu gosto de falar politicamente, a Amazônia nos coloca no mundo. Hoje, a Amazônia nos tira do mundo. Ano que vem, a Amazônia brasileira volta ao mundo por intermédio da cultura, da arte, da sensibilidade de brasileiros, de 2 brasileiros que fazem tudo para estar no Brasil. Vocês devolvem tudo que vocês têm e conquistam colocando no Brasil. Então, não só na Amazônia, na Mata Atlântica. Então, eu sou testemunha disso, absolutamente testemunha em N circunstâncias, e sou muito grata ao que você e Tião também fizeram por mim, quando da crise mariana e da lucidez de poder a gente ir com um caminho a resolver o Rio Doce. Então, eu tenho uma gratidão profunda pelo trabalho, pela cumplicidade. Não, Isabela, sabe por quê? Porque, no final das contas, nós estamos todos no mesmo barco. E a gente é verdade. O pouco que a gente tem, o pouco que a gente pensa, os grandes pensamentos, tudo a gente tem que dividir. Essa que é a essa é a coisa. Mas quando você está numa situação de muita pressão, de poder, vocês sabem disso, né? A voz amiga, a mão amiga que acolhe, como Afonso também. Afonso também me ajudou muito. Depois do Ministério, nas nossas cumplicidades, ele me ajudou muito. São gestos de amizade que o Brasil tem. É isso que o povo tem que voltar a ter consigo. Ser generoso e ser amigo de si mesmo. Acabar com esse clima de ódio. E esses que eventualmente pensam assim, vamos tentar, no tempo, educá-los a entender como é mais fácil ser feliz na diversidade. Nós podemos ser felizes na diversidade, mas não podemos nunca ser felizes no ódio. Então, eu acho que a gente tem que entender isso e ter essa expressão. Obrigada por você me acolher como sua amiga de infância. Estou esperando a gente se ver logo. Eu não posso planejar, eu planejei já viajar em outubro, setembro, outubro, eu estou que nem aquela 350 quilômetros, 450, não chega nunca, tá bom? Não deixei para o ano que vem. Mas, olha, se der tudo certo... Em abril estaremos todos aí na abertura da exposição. Porque 7 anos de trabalho, 7 anos fantásticos, e eu faço questão que eu acho que ali o Brasil volta ao mundo com a Amazônia, mostrando que país é esse, que sociedade é essa que nós somos, e que nós somos muito, mas muito bons, e nós podemos ajudar também muito o mundo. Só depende da gente. Obrigada por vocês, um beijo enorme para o Tião, para o meu Diego, falando com o Juca, aquele beijo, e super Afonso. A próxima vez, entendeu? Você, por favor, vai ser ministro de meio ambiente, tá legal? Bom, obrigada, Afonso. Adorei seu convite. Beijo grande, com carinho, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada à equipe toda, coitada, que sofreu para burro nesse programa. O pessoal aí de apoio deve ter sofrido. Toma um xarope, porque a sua voz é muito pouca. Você está meio... Eu não sei o que aconteceu, mas super Afonso, obrigada também por tudo, por toda a sua cumplicidade comigo, tá? Você é um grande amigo, tá, Lélia? Muito obrigado. Beijo no coração para você. Agradecer, tá principalmente dizendo que os ideais do Instituto Terra são inspiradores para esse novo momento que a gente vem. O Instituto Terra, basicamente, investe na água, investe na nascente, investe na recuperação de uma mata, na floresta, ali aquele microcosmo que vocês fizeram no Instituto Terra é inspiração para um novo mundo, para um novo pensamento de vida e um modo de viver. Muito obrigado, viu, Lélia? Você e o Tião pelo que vocês fizeram. Continuo fazendo, hein? Daqui a pouco vem mais. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, beijo grande, obrigada. Tchau, Afonso, tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo.
Boa noite. Pode.